Olá, meu nome é Susana, sou técnica de investigação da Agrobi, a Escola de Formação da Espaço Visual, e hoje vamos falar um pouco sobre frutos climatéricos e frutos não climatéricos. Provavelmente já repararam que alguns frutos, quando são colhidos verdes, têm a capacidade de amadurecer, enquanto outros não têm essa capacidade. Ou seja, com base nesta possibilidade de amadurecer ou não após a sua colheita, os frutos são classificados como frutos climatéricos e frutos não climatéricos. Antes de mais, importa referir as características que distinguem frutos climatéricos de frutos não climatéricos. Os frutos climatéricos são aqueles que têm a capacidade de ter uma evolução no amadurecimento quando separados da planta que lhes deu origem. Ou seja, depois de atingir a maturação fisiológica e de ser retirados da planta, eles conseguem ter uma evolução de cor, sabor e textura. Isto acontece porque há um pico de respiração e também de produção de etileno que faz com que este processo de amadurecimento aconteça. Temos aqui alguns exemplos representados de frutos climatéricos, que é o caso da banana, peras e kiwis. Também acontece o mesmo com maçãs, pêssegos, maracujá e outras frutas. Em contrapartida, temos aqui representados os frutos não climatéricos e estes não têm a capacidade de evoluir quando são colhidos, ou seja, não há evolução de cor, sabor nem textura quando os frutos são retirados da planta. E isto acontece porque não têm o tal pico de respiração que eu falei há pouco, nem a produção de etileno. Basicamente, eles têm que ser colhidos prontos para consumo. Como eles são consumidos pelo consumidor, é quando se retira da árvore. Alguns exemplos, como temos aqui, são frutos citrinos, ou seja, laranjas, limões e tangerinas, são alguns exemplos de frutos não climatéricos. Também uvas e morangos são exemplos deste tipo de frutas. Agora que sabemos o que é que são frutos climatéricos e não climatéricos, importa saber o que é que se passa nos frutos climatéricos para terem estas propriedades de amadurecimento quando separados da planta que lhes deu origem. Basicamente, após o início da maturação, dá-se um pico de respiração nos frutos climatéricos. Isto faz com que os processos de amadurecimento se desencadeiem e façam com que haja esta evolução. Basicamente, enzimas como a pectinase e a amilase atuam sobre o fruto, nomeadamente na degradação das pectinas e também na conversão do amido em açúcares, o que faz com que haja uma evolução da doçura, ficam mais doces, e também da textura, eles ficam com um aspecto mais tenro, a sua textura fica mais tenra, dadas aquelas características comuns de quando os frutos estão maduros. Em simultâneo, também acontece um aumento da produção de etileno. O etileno é uma hormona de amadurecimento que é responsável por desencadear e acelerar os processos de amadurecimento. Porém, a produção de etileno não é uniforme em todos os frutos climatéricos, ou seja, há frutos que produzem mais e menos etileno ao longo da sua respiração. A maçã e a banana são dois frutos que são conhecidos pela sua elevada taxa de produção de etileno, o que fazem com que o seu processo de amadurecimento geralmente ocorra mais depressa do que nos restantes frutos. Para manter a qualidade dos frutos e hortícolas durante mais tempo, geralmente eles são conservados em câmaras frigoríficas, e isto acontece porque o abaixamento de temperatura é um dos métodos mais eficazes para reduzir a taxa de respiração, de transpiração e de produção de etileno dos frutos climatéricos. Um método complementar que também se usa para além do abaixamento da temperatura é o enriquecimento da atmosfera destas câmaras frigoríficas em dióxido de carbono. Isto acontece porque para haver a respiração precisa de haver oxigênio, então se baixarmos a concentração de oxigênio na atmosfera, a taxa de respiração é menor, então atrasa o processo de amadurecimento. Este atraso do amadurecimento dos frutos, este controlar da evolução, é vantajoso porque conseguimos atrasar a senescência dos frutos, conseguimos conservá-los e mantê-los durante mais tempo, conseguimos manter as propriedades organoléticas sem as prejudicar, o que é vantajoso para o consumidor, e também temos menos perdas por deteriorização dos frutos pós-colheita. Tudo isto sem prejudicar as qualidades organoléticas, a cor, textura e sabor, que são importantes para o consumidor. Depois de toda esta informação sobre frutos climatéricos e não climatéricos, o que é que podemos tirar daqui para o dia-a-dia? Bem, o que podemos tirar daqui é que frutos climatéricos têm a possibilidade de amadurecer em casa, ou seja, estes nós podemos comprar verdes, porque eles podem amadurecer na nossa casa, enquanto que os não climatéricos geralmente temos que comprar no ponto ótimo de consumo, ou seja, eles não amadurecem em casa, não vai haver qualquer tipo de evolução positiva, quanto muito vão se mexer. Para além disto, se tivermos uma fruta climatérica em casa que esteja a demorar muito tempo para amadurecer, por exemplo, um abacate, o que podemos fazer é fechá-lo dentro de um saco e a sua própria respiração e a sua produção de etileno, a tal hormona de amadurecimento que acelera o processo de amadurecimento, vai fazer com que se crie uma atmosfera rica em etileno à sua volta e ele vai amadurecer mais depressa. Ou, em contrapartida, podemos fazer o mesmo processo, mas juntando uma banana ou uma maçã, porque geralmente eles têm uma produção de etileno maior que a generalidade dos frutos e isto vai fazer com que o fruto amadureça, o abacate amadureça mais depressa do que aconteceria se não tivesse acompanhado ou então se tivesse exposto ao ar normal.
Em último, o que também podemos fazer é, no caso dos frutos climatéricos, caso não queiramos ir ao supermercado todos os dias, podemos comprar fruta em diferentes estados de maturação, ou seja, podemos comprar fruta mais madura para o consumo nos próximos dias, uma fruta que esteja intermediariamente madura, podemos consumir daqui a uns dias, e uma ainda verde, que é para consumirmos, por exemplo, mais no final da semana. Assim fazemos com que não tenhamos perdas de fruta por estarem demasiado maduras no final da semana. Espero que tenham gostado deste vídeo e que estas dicas sobre frutos climatéricos e não climatéricos vos tenham sido úteis, e espero por vocês no próximo Cultiva-te Mais.